A melhor decisão que eu já vi sobre o ITBI do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha, hoje eu quero dividir com vocês uma decisão que, sinceramente, é a melhor que eu já vi sobre o ITBI no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou explicar o que torna essa decisão tão marcante e o que ela muda no entendimento sobre o imposto de transmissão de bens imóveis e como isso pode afetar quem lida com holding familiar e planejamento sucessório. Então, se você se preocupa com o tema de tributação sobre imóveis, fica comigo até o final, porque essa é uma decisão que merece destaque. Pessoal, vamos começar essa conversa com o básico. O ITBI, como vocês sabem, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, cobrado pelas prefeituras toda vez que tem uma transferência de imóvel entre duas pessoas. Normalmente, ele incide sobre o valor de mercado do imóvel. E o problema começa exatamente aí. As prefeituras, elas costumam calcular esse imposto com base em um valor de referência, um valor venal de referência, que muitas vezes ultrapassa o valor real de compra e venda. Isso gera uma cobrança excessiva e força o contribuinte a pagar mais do que ele deveria. A questão é que, até agora, muitos tribunais mantinham esse entendimento de que o município poderia arbitrar o valor de ITBI com base em uma avaliação unilateral, que é o famoso valor venal de referência. Isso, na prática, tira a segurança jurídica do contribuinte que não sabe qual é o critério exato que vai ser usado. E é aqui que entra essa decisão, que eu estou chamando de a melhor decisão que eu já vi. Nessa decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou diretamente a questão do valor de referência e da arbitrariedade das prefeituras. Em um julgamento que, para mim, é um divisor de águas, o TJ de São Paulo decidiu que o município não pode simplesmente arbitrar um valor de referência sem dar ao contribuinte o direito de discutir esse valor de transação. Em outras palavras, o contribuinte tem o direito de comprovar que o valor que ele declarou na transação reflete o valor justo do imóvel, que esse valor deve ser aceito para fins de cálculo do ITBI. Mas por que essa decisão é de fato tão importante? É porque ela reconhece a necessidade de respeitar a realidade dos fatos. O tribunal está dizendo o seguinte: a prefeitura não pode ignorar o valor real da negociação e impor um valor aleatório e arbitrário para aumentar a base de cálculo do imposto. E mais, essa decisão, ela fortalece a ideia de que a administração tributária precisa agir com transparência e respeitar o direito do contribuinte de discutir o valor sobre o qual o imposto será calculado. Agora, onde que isso afeta quem trabalha com planejamento patrimonial e holding familiar? Simples. Muitas vezes, esses grupos de pessoas ou empresas fazem transferências de imóveis como parte da reorganização do patrimônio, seja por doação, seja por integralização de capital. E como vocês sabem, em muitos casos, essas transferências são feitas por valores que podem não ser exatamente o valor de mercado, mas que estão absolutamente dentro da legalidade, seja porque refletem um valor histórico, seja porque fazem parte de um planejamento maior. O TJ de São Paulo apontou algo fundamental. Para que o município possa aplicar um valor diferente daquele que o contribuinte declara, é preciso haver um processo administrativo. Isso significa que a prefeitura precisa dar ao contribuinte o direito de se defender, de explicar o valor que declarou e só então discutir se aquele valor é realmente adequado. E isso, gente, faz toda a diferença. Afinal, o princípio da legalidade tributária e o contraditório têm que ser respeitados. Agora, pensa comigo, para as holdings familiares, isso é um ganho imenso. Quando você decidir transferir um imóvel para compor o capital social de uma holding, você não quer ser surpreendido depois por uma cobrança baseada em um valor absurdo, irreal, totalmente alheio à realidade do mercado. Essa decisão lembra a gente que o valor base do ITBI tem que ser o valor da transação, o valor que foi objeto do ato societário de transferência para aumento de capital social, e não um número puxado lá do alto pela prefeitura. E mais, essa decisão está alinhadíssima com o tema 1113 do STJ, que reforça que o cálculo do ITBI tem que ser feito com base no valor do imóvel em condições normais de mercado, e não em um valor de referência, que é arbitrado pelo município. Outro ponto que essa decisão toca é o princípio da legalidade. O Tribunal de Justiça paulista deixa claro que o município não tem o poder absoluto de definir a base de cálculo do ITBI sem se basear em uma norma clara e objetiva. Ou seja, é preciso que haja uma regra que seja transparente, que permita para o contribuinte saber exatamente como o valor do imposto foi calculado,
Isso elimina o risco de o município alterar o valor base sem justificativa, o que traz muito mais previsibilidade para quem faz o planejamento patrimonial. Agora eu quero destacar uma coisa. Essa decisão não é só uma vitória para o contribuinte, mas também um passo fundamental para fortalecer a segurança jurídica no Brasil. É o tipo de decisão que traz maior estabilidade para o sistema tributário e que vai dar mais confiança para quem investe em planejamento patrimonial, especialmente dentro das holdings familiares. Então, resumindo, pessoal, essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que o ITBI tem que ser calculado com base no valor da transação e não no valor de referência arbitrário. Então eu quero saber de vocês, vocês já passaram por uma situação dessa? Escreve aqui embaixo nos comentários. Teve algum cliente ou conhecido que já teve problemas com o valor de referência da prefeitura, do ITBI? Deixa aqui embaixo. Deixa o que vocês acham dessa decisão também. Ah, vocês podem também comentar holding familiar, caso vocês queiram o link dessa decisão, que honestamente merece ser lida por todo mundo que trabalha com planejamento patrimonial. E claro, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita para fazer isso agora. Vamos continuar trazendo o tema que faz a diferença para a sua estratégia patrimonial e na proteção dos seus bens familiares. Eu vejo vocês no próximo vídeo.